Glória. Essa é a marca registrada do papai, né? Ô, glória. E da mamãe também. Eu só queria deixar um abraço forte dos irmãos do Paraguai, que mandaram saudações, abraço para todos. Sigam orando sempre por nós. Lembra lá, a filha do pastor, o genro do pastor, porque vivemos num país muito difícil também para ganhar vidas. Às vezes eu falo aqui, vocês são muito privilegiados, gente. É muita gente que tem Deus aqui, né? E nós, mas seguimos naquele propósito que Deus sempre nos chamou, mas o poder da oração é muito bom e sempre é gostoso saber que tem irmãos que lembram de nós e oram por nós. Porque eu sempre falo para os irmãos, a tua oração por mim é um abraço. Gostou dessa? Né? Porque às vezes tem gente passando dificuldades, tem gente passando muitas coisas, mas quando eu começo a orar e interceder, eu talvez não possa te visitar, mas o poder da oração faz, né? Faz a diferença, porque o Senhor nos diz, orai sem cessar, e orar uns pelos outros. E eu sempre digo, uma forma de mostrar amor é saber que alguém está orando, né? Às vezes as irmãs estavam orando por você. E eu falo, muito obrigado, porque a tua oração é um abraço para mim. E eu só prometi para o maridão, que era só uma saudação, porque vocês me conhecem, né? Os de antes sabem. Eu gosto também de falar. Mas eu queria só deixar o abraço e dizer, sigam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tudo o Senhor vê. Ele vê todas as coisas. E ao Rei devemos consagrar toda a nossa vida, todo o nosso ser, para a sua glória. E é um prazer imenso poder estar somente hoje com vocês. Porque nós já temos compromissos, assim como diz, viemos rapidinho ver a família e ver vocês também, tá bom? Uma alegria estar com vocês e sigam firmes. Eu, de vez em quando, estou lá, ó. Estou lá vendo vocês. Só que a maioria eu vejo de costas, né? Mas o papai e a mamãe, lá, primeirinho, eu falo para a tia, né? O cabelinho do papai, da mamãe e da tia Norina, que sempre senta ali. Eu já sentou do meu lado. Ó, que privilégio, né? Mas é assim, é uma alegria. Eu já vejo, se o papai e a mamãe estão ali sentadinhos, né? Mas é muito gostoso poder dar uma escapadinha, ver o papai e a mamãe e ver todos vocês. Amém? Que Deus os abençoe. Um grande e forte abraço e abraça-nos também como nós abraçamos vocês através da... Oh, gostei dessa. Que Deus abençoe. Amém? Graças e paz, irmãos. Amém? Bom, ela adiantou o expediente, eu sei que já não necessito trazer saudações, nem nada disso. Já continuo. É um prazer estar com os irmãos, depois de quase 2 anos, praticamente, né? Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, por favor, e vamos dar início à mensagem de hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 16. Versículo 9 em diante. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas
não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Muito bem. Jesus começa, ou seja, continua em realidade, o contexto todos conhecem, acerca da administração ou mordomia, né? Cristã, como devemos administrar as coisas. E Jesus dá um exemplo aqui de um servo que tinha que dar conta ao seu senhor, porque se acabava a sua administração, já que ele foi acusado de aproveitar-se do seu cargo para desviar dinheiro. O negócio é muito antigo, né? Então ele aproveitou o seu lugar, a sua posição para fazer isso, e o seu amo, percebendo isso, então convoca-o para que pudesse render conta da sua administração. Logo ele pensa da seguinte maneira: bom, eu já não poderei mais seguir no meu cargo, o que eu vou fazer? Cavar? Eu não posso. Pedir, tenho vergonha. Farei isso. Então ele começou a se colocar, a se pôr bem com todas as pessoas que ele podia, os devedores do seu amo. Certamente abriu mão dos seus lucros para poder se colocar bem com os devedores e também com o seu amo. E Jesus diz que o amo louvou aquele servo injusto por haver agido de maneira prudente, né? E então ele continua, onde nós começamos a ler. Jesus nos recomenda a fazer amigos das riquezas injustas. E a gente vai dizer, Jesus está sugerindo que façamos lavagem de dinheiro? Evidentemente que não. Jamais, né? O nosso Senhor é justo e abomina todo tipo de injustiça, trapaça e todo tipo de coisas desonestas, né? O que Jesus estava dizendo então? Nós devemos entender isso da seguinte maneira: por que as riquezas são chamadas injustas por Jesus, né? Fazei amigos das riquezas da injustiça. Por que razão? Pelo fato de que a morte nos impede de usufruir da maioria dos frutos do nosso trabalho. Você trabalha toda uma vida para poder adquirir uma propriedade, uma casa, e quando pensa em desfrutar da casa, terminou teus dias de vida e morre. Você compra, ou qualquer coisa que você possa possuir, tudo é temporário. Então nós devemos entender isso, não como riquezas da injustiça, mas bem como bens temporais, né? A injustiça se deve a que você não pode usufruir daquilo que você construiu para sempre. Você não pode usufruir. Nossa vida tem um prazo de validade e obviamente chega o momento, você deixa tudo aí. Quando Jesus nos sugere ou nos manda, né, aqui, que devemos fazer amigo das riquezas temporais. Por quê? Porque quando essas vos faltem, quando nos vai faltar as riquezas temporais, quando morramos, não precisaremos mais de casa, de carro, não precisaremos mais de dinheiro, não precisaremos mais de nada. Então essas vão nos faltar, e na realidade Ele manda que nós administremos bem tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos durante o nosso tempo de vida, para que quando nós não necessitemos mais dela, ou seja, morramos, possamos então ter nos céus uma mansão, né, uma casa, ter uma herança na glória, construir essa herança. Essa herança se constrói aqui na terra, através de boas obras, através da boa administração de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, reconhecendo o seu reino, o seu governo sobre nós, a Cristo como o Senhor. Então Ele nos manda granjear amigos com as riquezas da injustiça ou temporais, para que quando essas vos faltem, vos recebam
eles nos tabernáculos eternos, ou nas moradas eternas. Em espanhol fala moradas eternas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Seja uma regra básica. Há pessoas que se corrompem quando tem muito dinheiro, mas não é porque tem muito dinheiro, é porque já estava corrompido desde um princípio. Somente seguiu em escala cada vez maior. Então a maldade ou a injustiça, não a injustiça, não que a corrupção, obviamente, quando ela está presente em uma pessoa, ela somente usa dos meios que ela tem para ampliar ainda mais o seu estado de corrupção. E diz aqui a palavra: pois se nas riquezas injustas ou temporais não fosses fiéis, quem vos confiará o verdadeiro? Lembremos que o verdadeiro está na eternidade, porque lá nunca mais ninguém vai poder tirar o que é nosso. Nunca mais. Lá será para sempre. Então a nossa herança ou o nosso bem real somente pode durar para sempre na eternidade. E é aqui que nós construímos isso, em vida. É aqui que nós mandamos os materiais para lá, né? É aqui que nós fazemos isso. Há muitas pessoas que juntam dinheiro e trabalham pelas riquezas temporais como se fosse viver para sempre. Tem dinheiro para a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima geração e não cessa de trabalhar, não cessa de viver, sempre buscando e vivendo por causa do dinheiro, buscando mais dinheiro. É uma regra básica, como diz o próprio Salomão, né? O que ama o dinheiro nunca se saciará dele. Quanto mais tem, mais quer. Então isso é algo do ser humano, inato no ser humano, de nunca estar conforme, sempre quer mais. E isso é o que Jesus está tratando. Infelizmente, há uma história de um pastor que era novo, assumiu o ministério e começou a pregar sobre a mordomia cristã, sobre a administração nossa, como deve ser como para o Senhor, que nós não temos nada aqui, que nada é nosso. Na verdade, nada é nosso. Essa é a minha esposa, até quando? Essa é a minha casa, até quando? Essa é a minha igreja, até quando? Essa é a minha indústria, até quando? Morreu, terminou tudo. Então nós devemos pensar muito bem. E ele começou a falar sobre isso, e em um dado momento diz que havia um homem muito rico, dono de grandes empresas, fazendeiro, agricultor, multimilionário, e parte da igreja. Então ele termina o culto e o rico o esperou na porta do templo e quis marcar uma reunião com ele. Eu gostaria, então ele disse: pastor novo, eu gostaria de encontrar-me contigo tal dia, em tal hora. Eu vou passar aqui com a minha limusine e quero conversar com você. No dia determinado, o rico passou por lá, o pastor entrou no carro, na limusine dele, e ele começou e o levou à sua fazenda, e começou a mostrar a riqueza, as plantações, o gado, começou a mostrar tudo aquilo que ele tinha. Ele disse para o pastor: eu quero dizer uma coisa para você, que você estava muito equivocado na tua pregação. Eu estou mostrando para você tudo aquilo que eu tenho. Você pregou que nada era nosso, tudo isso aqui é meu. E horas andando, e ele mostrando. Finalmente terminou a viagem, o levou de volta, e o pastor disse para ele: agora eu gostaria de marcar um encontro com você novamente. Muito bem, não tem problema. Quando vai ser? Dentro de 200 anos. Em 200 anos nos encontramos aqui. Obviamente que o rico começou a pensar: em 200 anos somente os ossos, e olha lá, nada mais do que isso. Então ele entendeu que na verdade nós não temos nada aqui, mas vivemos muitas vezes como se nunca fôssemos morrer. Esquecemos do mais importante. E aqui entra aquilo que Jesus diz no versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores,
porque ou aborrecerá um e agradará ao outro, ou menosprezará a um e vai amar, valorizar muito ao outro. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é um Deus, o Deus da riqueza, tá? Na verdade, é a representação literal do materialismo, tá? Tudo que tem a ver com bens materiais é esse Mamon, tá? Ele é a representação do materialismo. Quem manda nesse mundo? A gente tem o erro de sempre dizer que o diabo é o Senhor. Não, ele é o Deus desse mundo, é o Deus desse século, não é o Senhor desse mundo. Só há dois senhores. Quem? Deus e a riqueza, o materialismo. Somente há dois que mandam em nós. Um dos dois manda em nós, comanda nossas vidas, motiva nosso pensar, nosso agir. Só tem dois senhores, não há mais do que isso. E infelizmente a maioria das pessoas vivem em função do materialismo. É importante que nós entendamos primeiramente o governo, o senhorio de Cristo, Jesus como Senhor. Tá? Eu gostaria de ir com vocês também em Lucas, capítulo 6. E aqui vamos falar um pouco sobre Cristo como Senhor, tá? Nós cantamos que Cristo é o Senhor, louvamos, nos emocionamos, e é natural porque realmente Ele é o dono do universo, né? Como diz o Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é dele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Mas quando há uma má administração da nossa parte, não deixamos transparecer isso, que tudo é dele. Nós desde crianças aprendemos a viver de maneira total e completamente egoísta. Isso é meu, é minha, meu, minha. Nós cremos que tudo é nosso. E ainda que nós entendemos acerca das coisas espirituais, muitas vezes elas são muito emocionais em nossas vidas, não são práticas. Se nós não traduzirmos a espiritualidade em coisas práticas, termina só um monte de emoções. Podemos chorar aqui e derramar nosso coração ao sair daqui, demonstramos quem é que manda em nós. E ainda aqui, nós podemos demonstrar quem manda em nós. Enquanto cantamos, louvamos, aonde está nossa mente, nosso coração? Há muitos que não estiveram aqui esta noite, apesar de todo o louvor, toda a ministração. Onde estiveram já no dia de manhã e assim sucessivamente. Um dia, Moody conta isso, que um irmão, um arquiteto da sua igreja, passou na frente, deu uma mensagem, e esse arquiteto passou lá na frente para confessar o seu pecado. Depois de anos na igreja, ele confessou: irmãos, quero aqui reconhecer e pedir perdão a Deus, porque os melhores projetos da minha vida eu fiz enquanto estava no culto. Os maiores projetos que eu fiz em toda a minha vida, eu fiz dentro do culto. Enquanto se cantava, se pregava, eu estava pensando nos meus projetos. Isso ilustra muito bem a ansiedade pelo dinheiro, por mamon que a maioria tem, que não pode desconectar nenhum momento dele. Não pode deixar o celular, porque há negócios. Não pode orar, porque há coisas mais importantes. Não pode se congregar em fórum, porque há coisas mais importantes. Isso demonstra qual é o nosso tesouro, porque aí estará o nosso coração também. Não há como escapar disso. Nossas prioridades demonstram quem é o Senhor das nossas vidas: Cristo ou as riquezas? Quem manda em nós? Quem manda mais? Quem é mais relevante? Por causa de quem vivemos? Podemos cantar. E aí entra uma história muito ilustrativa, a história da rainha da Inglaterra,
que já morreu, né? Agora o príncipe Charles, era o príncipe Charles, agora é o rei Charles. Esse rei Charles é o filho da rainha Elizabeth, que morreu. Durante décadas ela foi a rainha da Inglaterra, proclamada, né? Uma mulher que tinha uma autoridade, ou seja, uma pompa tremenda, né? O reino da Inglaterra é algo maravilhoso, a gente vê por televisão, né? Toda a pompa, toda aquela glória, aquelas carruagens, aqueles carros caríssimos, toda a corte seguindo. Ela é aclamada, ou foi aclamada por décadas como a rainha, e hoje o rei Charles como rei da Inglaterra. Vocês sabiam que eles não mandam nada? Não tem nenhum poder sobre ninguém. Eles não são a autoridade da Inglaterra, são só a fachada da Inglaterra, porque eles mantêm o sistema monárquico como algo representativo, mas sem nenhum poder de decisão. Quem manda é o primeiro-ministro. E ainda que Jesus seja aclamado, cantado como rei, para muitos cristãos, para muitos pastores, ele não passa da rainha da Inglaterra. Não manda em nada. Quem manda é você. Você que comanda tudo. E presume estar servindo a Deus, honrando a Deus. Esse é o grande problema, e por isso eu vou lembrar vocês nessa noite o que significa essa palavra. Capítulo 6 de Lucas, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A maioria pensa que o Evangelho de Cristo são somente recomendações dele para nós. Não entendem que no reino de Deus, Jesus é o Senhor. A palavra Senhor é uma palavra grega Kyrios. O que significa essa palavra Kyrios? Precisamos de 5 palavras em português para poder destrinchar e definir, traduzir esta palavra. Dono. Dono. Ou seja, amo, tá? É a mesma coisa. Dono, amo. Dono de escravo. Dono. Governador. Chefe. Chefe. Quem manda é o chefe. Chefe. Falei governador, dono. Depois ele também além disso, além dessas 3 palavras, ele também além de chefe, ele é aquele que manda, tá? Aquele que tem autoridade, poder. A gente confunde autoridade com poder, né? O que é autoridade? O que é poder? Um policial tem autoridade ou poder? Tem autoridade, não tem poder, né? O guarda de trânsito, ele tem autoridade para fazer você brecar, parar o carro, mas ele não tem poder de segurar o carro. Então essa é a diferença entre poder e entre autoridade. A autoridade é aquele que tem a capacidade de falar ou impedir somente com a sua presença, ou com a sua palavra. O poder é a capacidade de realizar aquilo que ele quer, né? Então essa é a diferença. Então rei, tá? Ou seja, no conceito obviamente monárquico, o rei tem o poder absoluto, absoluto. O que ele diz é lei, o que ele manda é lei, é indiscutível, inegociável, máxima autoridade. Essa é a tradução dessa palavra Kyrios ou Curios, né? Jesus é Senhor. Em português nós temos a palavra Senhor. Então ele diz: por que me chamais Senhor e não Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E aqui ele fala de 3 coisas. Aí ele conta a história, a parábola, né, do homem sábio e o nécio, que edificou sobre a rocha, que edificou sobre a areia. Qual é a diferença entre ambos? A diferença é que um escutava, entendia e fazia. O outro escutava, entendia e não fazia.
Essa é a diferença entre Cristo mandar em nós e nós somente, e a diferença de ser somente ouvintes, onde nós somos os que mandamos. Nós somos a autoridade. Nós somos os que comandamos nossa vida da maneira que bem entendemos e pensamos. E presumimos que Ele é o nosso Senhor. E aí entra uma coisa muito importante, tá? Que deve ser bem claro para cada um de nós. Ele não é Salvador de quem não é Senhor. E aqui ele deixa bem claro isso. Ele não é Salvador de quem ele não é Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor? Ou seja, a história que nós temos de confessar com a boca que Jesus é o Senhor é muito fácil. Qualquer bêbado, ladrão, sem vergonha, confessa que Jesus é o Senhor. Submeter-se ao governo de Cristo como dono, amo, máxima autoridade, chefe, como rei das nossas vidas, é outra coisa muito diferente. E é sobre isso, e é isso que nós queremos desenvolver nessa noite. Creio que vocês conhecem muito bem aquilo que diz a primeira carta dos Coríntios, capítulo 6, onde ele deixa bem claro quem somos nós, ou melhor dizendo, de quem somos nós, de quem nós somos, a quem pertencemos e por que causa, razão e motivo somos dele, se é que somos. Se somos dele, devemos viver para ele. Ele deve ser o que manda em nós. Porque a razão principal nós encontramos aqui. Versículo 18. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui contra seu próprio corpo, ou seja, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem. Por quê? Por direito de aquisição. Ele nos redimiu. O que significa a palavra redimir? Nós, a maioria, temos o entendimento de comprados. Não é comprados. Na verdade, é pagar o preço equivalente. É importante que nós entendamos por que pagar o preço equivalente. Significa a palavra redimir. E aí temos que rapidamente voltar no tempo para poder entendermos isso. Ele nos redimiu. E vamos ao Éden, quando o homem cai, desobedece, se rebela contra Deus. Quem foi que caiu no Éden? Foi a imagem de Deus. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós todos, como filhos de Adão, somos também a imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz, mas a imagem de Deus caiu. É verdade, o pecado trouxe a queda, a morte como consequência. A morte física. E também pelo pecado de cada um, a morte espiritual. E dessa forma, diz a palavra, todos morreram. Então a imagem de Cristo foi a que caiu. Logo passa o tempo, Deus busca uma forma de redimir ao homem. Então vem a lei para tratar de expor o pecado. E que o pecado se tornasse realmente perverso como realmente era. E o pecado vem para expor. Ou seja, a lei vem para expor o pecado. Paulo diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós sabemos o que é pecado. O que é pecado?
transgressão da lei de João, né? No capítulo 3 da sua primeira carta. Pecado é a transgressão da lei. Então isso é pecado. Então logo vem o sistema de redenção por meio do sangue de animais, por meio dos sacrifícios, que era algo pedagógico, tratando de mostrar-nos o caminho da redenção verdadeira. Era somente uma figura, na verdade. Mas diz Hebreus que jamais, nunca, o sangue de animais puderam redimir ou livrar o homem do pecado. Nunca pôde tirar o pecado. Por quê? Porque um animal não corresponde a um ser humano. Não é equitativo. Tinha que ser unicamente a imagem de Deus para poder redimir. Ou seja, o nosso preço real, como imagem de Deus, feito a imagem de Deus, somente era e é a única forma de redimir-nos, ou de pagar o preço correspondente. Deus tinha que sacrificar a sua própria imagem. E isso não aconteceu somente quando Ele manifestou, né? Porque o maravilhoso de tudo isso aqui é o Criador. O Senhor do Universo decide Ele mesmo. Quando Deus projetou todas as coisas, quando arquitetou tudo aquilo que existe hoje, o que nós vemos, as coisas visíveis e invisíveis, e havia a contemplação da queda, Jesus imediatamente se dispõe como cordeiro, se dispõe a ser o Criador, se dispõe a ser o primogênito de toda a criação. Como primogênito de toda a criação, o primeiro, Ele assume e decide assumir a condição de criação, antes que todas as coisas fossem criadas. Por isso diz Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, né? Que o cordeiro, que nós, na verdade, não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, imolado antes da fundação do mundo. Por isso, quando Isaías profetiza, no capítulo 53, sobre esta redenção, é a coisa mais maravilhosa que nós encontramos na Bíblia. Uma profecia dada para o futuro, olhando para o passado. Ele levou sobre si. Como levou se ele não veio? Por quê? Porque ele estava contemplando antes do princípio e a criação de todas as coisas. O cordeiro que já se dispôs, que já disse sim, eu vou pagar o preço pela redenção, ou seja, eu vou pagar o preço equivalente. No caso que o homem vier a cair, eu vou pagar o preço da sua redenção. Ele sim equivale ao homem, porque a imagem de Deus caiu, então é a imagem de Deus que tem que ser sacrificada, porque é o único que corresponde ao ser humano. Por isso Jesus teve que vir, não havia outra forma. Então Isaías profetiza no passado aquilo que seria manifestado no futuro. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Como levou se ele não veio ainda? Viria 750 anos depois dessa profecia. Porque Isaías está olhando para trás, antes da fundação do mundo. É como diz a palavra, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, ele só se manifestou para poder tomar o nosso lugar. Quando falamos do amor de Deus, nós não olhamos para o amor de Deus manifesto aqui. Olhamos para o amor de Deus manifesto antes da fundação do mundo, porque foi lá que Ele nos amou. Antes de todas as coisas, Ele nos amou quando o Seu Filho se dispôs para tomar o meu e o teu lugar, o lugar de todos nós, para pagar o preço equivalente para a nossa redenção. Porque nunca o sangue dos animais puderam tirar o pecado por isso, porque o animal não corresponde a um ser humano, o animal corresponde a um animal. Tinha que ser o Filho de Deus para tomar o nosso lugar e pagar o preço equivalente, correspondente da nossa redenção, para que nós então pudéssemos novamente voltar ao princípio de todas as coisas, que é voltar à nossa relação com o nosso Deus.
Então Jesus não pode ser salvador de quem não é, Ele não é Senhor. Mas Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônio no Teu nome, em Teu nome não fizemos muitos sinais, né? Nós profetizamos, não fizemos muitos milagres e maravilhas, nunca vos conheci. Cristo deixou de ser Senhor de muitas pessoas, de muitos pastores. Ele não manda mais na sua vida porque Ele decidiu renunciar ao governo de Cristo para ir atrás do dinheiro, atrás de Mamon. São adeptos de Mamon, convertidos a Mamon, vive por ele, pensa nele dia e noite, ama. Ah, mas eu não amo o dinheiro, alguns dirão. Não é o que nós falamos ou dizemos, é o que nós fazemos. Deus não está preocupado com as nossas palavras, tanto quanto está preocupado com as nossas ações. Nós podemos dizer uma coisa e fazer outra. Isso é típico no ser humano. Nós podemos muito bem enganar-nos a nós mesmos. Há muitas pessoas enganando a si mesmas. Enganar os outros é algo quase comum entre os homens, mas enganar-se a si mesmo tem que ser um tonto, um nécio. É dizer, ele pensa que é e que está fazendo a vontade de Deus quando vive atrás dos seus interesses, quando vive atrás da comida, da bebida, das coisas terrenais como prioridade. Jesus é claro em Mateus 6:34, né? 33, desculpa, 33. Mas buscai em segundo lugar, em primeiro lugar, o quê? O que é o reino de Deus? O governo de Deus sobre Deus governando nossas vidas. E a sua? O que é a justiça? O que é buscar a sua justiça? Eu muito pensei durante anos, como pastor, o que seria buscar a justiça de Deus? É aceitar a justificação? Não. Não tem nada a ver com aceitar a justificação. Eu quero abrir a Bíblia, se vocês quiserem abrir, nós vamos em Deuteronômio capítulo 6. Aí você vai entender de que é impossível separar o governo de Cristo sobre nossas vidas sem a palavra de Deus, sem praticar a palavra de Deus. Há muitas pessoas que são ouvintes da palavra e não praticantes. Há pessoas que são pregadores da palavra, mas não praticantes. Pregar é fácil. Você aprende técnicas, desenvolve métodos e pode passar aqui na frente para poder falar aos demais ou em qualquer outro lugar. Como se diz, falar até papagaio fala. É muito fácil falar. E nós que fazemos uso da palavra devemos ser os primeiros a fazer aquilo que sugerimos e ensinamos aos demais. É regra básica. Mas há muitos falsos mestres que andam por aí, pregando coisas lindas, mas como os fariseus, sem tocar nem sequer com seu dedo, para levar a responsabilidade da prática da palavra em suas vidas. Não é o que nós cremos, não é o que nós conhecemos, é o que nós fazemos, o que fará a diferença na eternidade. Não nos enganemos com isso. Há muitas pessoas enganadas, buscam a melhor igreja, os melhores pregadores, os melhores louvores, mas infelizmente não tem nenhuma relação com o governo de Cristo. Um dia encontrei uma senhora lá no Paraguai, e era uma irmã da nossa igreja, os primeiros convertidos. Então a irmã me pediu para que eu fosse em sua casa, para fazer uma visita, para compartilhar a palavra com a sua família incrédula. Eu me disponho, e estou tomando banho, no chuveiro, e escuto a voz do Espírito dizer-me: prega a minha palavra como é, sem rodeios, sem voltas. Eu imediatamente entendi do que se tratava. Então eu vou à casa da pessoa, da irmã, e começo a compartilhar a palavra, e começo a abrir o véu acerca da idolatria, do arrependimento, de voltar-se inteiramente para Deus, sem nenhuma reserva, de se converter de verdade. E ela tinha uma sogra, e essa sogra estava presente, ela gostava muito de escutar as mensagens, ia de igreja em igreja,
para escutar a palavra e buscar as bênçãos para a sua vida. E então, falo abertamente, claramente a palavra, aquilo que Deus sempre me falado para fazer. E quando eu termino, essa senhora, já de idade, talvez tinha 70 anos, me pede para orar por ela. Então, quando eu vou orar por ela, o Espírito me diz para dizer para ela que os seus dias estavam contados, que ela tinha que imediatamente tomar uma decisão na sua vida, porque não teria outra oportunidade. Isso era sábado à noite. Não me esqueço, porque há coisas que marcam nossas vidas. Oro por ela, vou embora. E Deus me falou para dizer para ela: você anda de igreja em igreja, mas nunca tomou uma decisão séria para se comprometer com Deus como deve ser. Os teus dias estão contados. No dia seguinte, domingo de manhã, ela levantou chorando, estava juntando os seus ídolos, as suas coisas, tudo aquilo que ela sabia que estava mal na vida dela, e falou para a nora dela, que era da nossa igreja. Disse para a nora: olha, eu entendi perfeitamente o que o pastor estava dizendo. Por isso hoje eu tomo uma decisão de renunciar a algo na minha vida que eu nunca deixei. Isso era domingo de manhã. Terça-feira a mulher morre. Eu na verdade via que ela ia morrer. E na verdade esse tipo de alerta tinha a ver exatamente com a sua conversão verdadeira, para deixar de ter a Cristo como a rainha da Inglaterra, ou como o rei da Inglaterra. Nunca mandou na sua vida. Ela fazia o que bem entendia. Remontamos aquilo que diz a palavra lá no último capítulo praticamente do livro dos Juízes, né? Um dos últimos versículos. E nesse tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Quando não há rei em nossas vidas, fazemos o que nós queremos. Andamos atrás do desígnio do nosso coração, e o nosso coração é enganoso. Só a palavra de Deus pode dar segurança, firmeza e certeza em nossas vidas. Como a bússola, ou o GPS, ou os instrumentos de um avião, onde o piloto tem que fazer voo a cega, somente confiando nos instrumentos. Ou ele pode destruir o avião e as pessoas que estão dentro, se ele trata de guiar-se pelas suas emoções, ou pelos seus olhos, ou pela sua intuição. Não há forma de confiar em nossos pensamentos, sentimentos ou emoções. Temos que confiar na palavra, e somente na palavra, como a lâmpada para os nossos pés e como a luz para o nosso caminho. Não há outra forma. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo às nossas vidas. E nós devemos entender que sem essa palavra em nossas vidas, nós simplesmente somos meramente religiosos que seguimos as nossas emoções. O nosso abecedário é ABCD, o de Deus é obedecer. Não existe outra. Ou você obedece, ou você desobedece o mandamento. Você não pode fazer duas coisas com o mandamento. Ou você obedece, ou você desobedece. Não há outra opção para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então o que é buscar a justiça de Deus? Capítulo 6 de Deuteronômio e o versículo 25, diz assim: e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O que é a justiça? Praticar a palavra. Fazer o que Deus manda, isso é justiça. Há muitas pessoas que são sinceras, mas estão sinceramente enganados pelo seu coração. E aí eu vou concluir com o que diz a palavra lá no capítulo 1 de Tiago, onde Tiago deixa bem claro acerca da nossa responsabilidade. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, isso significa que Ele manda em nós. Nós vivemos em função dEle, para Ele e por Ele. Nossas vidas devem estar totalmente consagradas. O que é consagrado? O que significa essa palavra?
dar um uso sagrado. Utilizar para um uso sagrado, separado, exclusivo. Não diz a palavra? Somos santos. O que é a palavra santo? Separados, dedicados, apartados. Em outras palavras, somos exclusivamente dele e devemos viver para ele. Se ele é o nosso dono, então quer dizer que nós devemos fazer o que ele manda, devemos praticar, fazer aquilo que a sua palavra nos manda. Há uma dúvida na maioria das pessoas, o que é que ele manda que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir toda a Bíblia? O que é realmente o que ele vai me pedir conta no dia do tribunal de Cristo? Na melhor das hipóteses, né? Porque está outra hipótese que é o trono branco de condenação. Esse é o trono para definir posição, o tribunal de Cristo. Então, se tivermos, como eu disse, somos bem-aventurados para poder entrar ali, então nós seremos julgados por qual meio? Qual será o parâmetro do juízo? Ou seja, o julgamento de Cristo sobre a sua igreja. Qual será o meio? Muito simples. Paulo diz em Romanos 2 que nós seremos julgados conforme o seu evangelho. Cristo diz em João capítulo 14, 21, se alguém tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que me ama, né, aquele que guarda os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos, é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os mandamentos e os guarda. Ter não é o mesmo que guardar. Você pode ter e não guardar. Com certeza todos vocês têm a Bíblia no celular, no papel, nas Bíblias. Mas guardar é outra coisa muito diferente. Quer dizer, praticar, fazer o que diz a Bíblia. Ou, em outras palavras, aquilo que diz a palavra de Cristo, né? João 8 também, João 12, 47 e 48. Se alguém tem os meus... ele diz que aqueles que o ouvem, né, e não guardam a sua palavra, ele não vai julgá-los. Eu não julgo, mas há uma que há de julgar no último dia. A palavra que vos tenho falado, ela julgará no último dia. Ou seja, essa palavra, na verdade, é quem vai nos julgar. Então Deus deixou bem claro, nos deu o Evangelho. O Evangelho se entende desde Mateus até Apocalipse, todo o Novo Testamento, né? Como Paulo diz, e que nós seremos julgados conforme o seu Evangelho. Então nós temos a obrigação, como a palavra da verdade para nós é a constituição do reino de Deus. Ela foi dada não para que nós a conheçamos, mas para que nós cumpramos, façamos o que ela diz, né? Obedeçamos, venhamos a obedecer aquilo que diz a palavra. Então vou ler e vou concluir com essa palavra que está no capítulo 1 de Tiago. E aí diz assim, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo, se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita. Lei foi dada para obedecer. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Perfeito? Mas a graça tem lei. Tem a lei do Espírito de vida, Romanos 8. Tem a lei da liberdade, 1 Coríntios 9. E tem a lei, aqui que Tiago diz assim, porque aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita,
O Novo Testamento é a lei perfeita, o Antigo Testamento é a sombra. Por isso que sempre quando você vai ler a Bíblia, você não começa pelo Antigo, você começa pelo Novo. Nunca, jamais. Por quê? Você vai cometer erros graves doutrinariamente se você interpreta desde a ótica do Antigo, você olha o Novo. Você tem que conhecer, você tem que entender o Antigo pela ótica do Novo. Então você deve conhecer bem o Novo Testamento. Quantas vezes tem que ler para conhecer bem? No mínimo 5 vezes o Novo Testamento. Depois você vai ao Antigo e você vai entender perfeitamente. Não há outra forma. Os crentes hoje não leem Bíblia. Não sei nessa igreja, mas a maioria não lê Bíblia. Não estudam a palavra. Não amam a palavra. Como diz lá, creio que é o profeta Jeremias, eles não gostam dela. Gostam do louvor, gostam das pregações, especialmente homocêntricas, mas não gostam da palavra. Porque a palavra compromete. Porque a palavra te compromete. E não há outra forma. Lutero tinha toda a razão quando disse: ou esse livro nos separará do pecado, ou o pecado nos separará desse livro. É a escolha. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Não há outro caminho. Cristo, como Senhor, manda em nós pelo seu Espírito e pela sua palavra. São as duas maneiras como Ele governa nossas vidas. Pelo Espírito Santo habitando em nós, desde nosso interior, e pela palavra, não temos como escapar. Então há muitas pessoas que não têm dificuldade de reconhecer e até de confessar: Jesus é o Senhor. Mas o confessa como a rainha da Inglaterra, como o rei da Inglaterra, que não manda em ninguém. Ou manda em nós o dinheiro, o materialismo, ou manda Cristo. Não podemos amar a um sem aborrecer ao outro. Por que tantas pessoas sacrificam toda a sua vida ministerial? Sacrifica ministério, sacrifica tempo de comunhão com Deus, sacrifica tempo de comunhão com a palavra, sacrifica tempo de comunhão nos cultos para poder ministrar ao Senhor e ser ministrados, sacrificam tudo isso por dinheiro. Não falo das pessoas que trabalham em turnos que tem que estar trocando, não estou falando dessas pessoas, estou falando daqueles que deliberadamente preferem e escolhem o materialismo, que a parte espiritual dão ênfase, importância à parte material, muito mais do que a parte espiritual. Sacrifica qualquer coisa por dinheiro, mas não faz o mesmo sacrifício por Cristo. Temos que analisar nossas vidas à luz da palavra, da verdade, para que possamos fazer os ajustes. Assim como aquele que olha no espelho da palavra para fazer as correções de sua vida. Olhamos no espelho da palavra para ver como estamos, em que condições estamos, para poder fazer os ajustes, as correções, tal como um espelho, onde nós contemplamos nosso rosto natural para fazer as correções. Assim, a palavra é para a nossa vida, lei. E quando nós fizermos isso, nós estaremos praticando a justiça. Aquilo que fala a palavra, o reino de Deus, Deus governando por meio da sua palavra, sendo praticada em nossas vidas. Amém? Muito bem. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz.